E sempre sobrando, e sempre ficando na mesa alguma coisa. Isso foi muito bonito. E com certeza amanhã vocês vão estar exagerando também nas tendas, né? E vai estar dando alguma coisinha para alguém também à noite para degustar. Então, Deus é bom. Supriu tudo. Roupa nova até para sexta-feira. Que ousadia. Não é não? Roupa nova para sexta-feira. Isso é ousadia demais. E amanhã é a mesma? Não repete não, é? Os pais, Deus abençoe, viu pai? Os pais aí, Deus abençoe. Hã? Né? Ó, então amanhã deve ter coisa belíssima, né? Porque essa cor, essas mangas, ficou muito bonito. Então Deus supriu tudo. Muito lindo. Agradeça a Ele, coloque diante dele a sua oferta, seu coração, sua vida. Dê muito obrigado a Ele. Ainda há esperança para um povo que clama, para a nação que proclama, a salvação chegou. Ainda há esperança para um povo que clama, para a nação que proclama, a salvação chegou. As portas do inferno nunca irão prevalecer. O exército do Deus vivo, Ele cavalga em nosso favor. Somos mais que vencedores, um povo escolhido de Deus. Marchamos em nome do Senhor, o grande eu sou. Abençoado em nome de Jesus. E os nossos convidados já estão aqui. Profeta Rafael, fica de pé. Rafael vai ficar com a gente até o dia 4 de novembro. Vai aí, né? Vai conhecer o Piauí, ou sertão do Piauí, sertão de Pernambuco, e um pedacinho de Fortaleza ainda, né? Rafael vai participar da festa, das ministrações em Maceió e também da escola de profeta, que nós vamos fazer 1 e 2 de novembro. Então, o profeta Rafael vai estar aí com a gente, sentindo aí que Deus tem para Alagoas. Hoje ele não fala, mas daqui para frente ele vai ter os... Deus abençoe, bem-vindo. E o apóstolo, pode vir, chegou hoje, aí ele fala de hoje até domingo. Ficou muitos anos sem falar, né? Longe. Aí agora você, que é o meu povo, São Miguel. E amanhã você conhece todas as congregações. Aleluia.
Esse é o povo que Deus tem dado para conduzir. Fique à vontade. Seja tu uma bênção. Em nome de Jesus. Obrigado. Aleluia. Te amo, apóstolo querido. Paz do Senhor, Deus te abençoe. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui. Estava com saudade. Eu não sei quantos me viram aqui a outra vez que eu estive. Acho que tive 1 ou 2 vezes aqui. Alguém lembra de mim? Ninguém lembra de mim. Então tá bom. Deus abençoe a todos, viu? Eu tenho um hábito nas igrejas nas quais eu tenho filhos ministeriais, que eu me sinto membro da igreja, amém? Porque as vitórias são minhas também, e me sinto feliz de conhecer as pessoas pelo nome, e de sentir saudade, e de saber que está tudo indo bem. Eu acredito que Deus tem muito para construir entre nós, de relacionamento, e de bênção, e de vida. E eu estou muito feliz de estar aqui, amém, irmãos? Eu estou muito grato a Deus por aquilo que o Espírito Santo está fazendo conosco, está fazendo nesse tempo. Eu queria te chamar a atenção para aquilo que o apóstolo Francisco Pedro disse bem no início, não é? Ele pegou aquela camiseta que ele ganhou do profeta, não é? E mostrou os peixinhos. Ele tinha contado, não é, que nos locais onde ele tem ido nesses dias, Deus tem dado vários sinais e confirmado coisas no coração dele. E aí ele falou uma frase que foi muito forte para mim, e eu acho que para nós todos. Ele disse assim: alguém aqui recebeu no Espírito o que Deus tem me falado? Aí nós ficamos em silêncio, e aí ele disse assim, João 1,14, e o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Eu acredito que a gente deveria, todos nós, frisarmos essa palavra, amém? Que hoje foi liberada aqui em São Miguel dos Campos, porque essa é uma palavra muito importante daquilo que eu creio que o Espírito Santo tem me dado a fazer nesse tempo, nessa viagem aqui. Daqui eu ainda vou para o sul do Ceará, depois vou ministrar no outro final de semana em Fortaleza também, mas falava agora com o Rafael que o nosso Deus, mais do que a gente entender coisas, o nosso Deus está esperando que a gente faça aquilo que Ele espera de nós com aquilo que Ele nos tem mostrado. Em outras palavras, aquilo que a gente tem entendido que é para fazer, a gente precisa fazer. Senão a gente fica com muita revelação, mas pouca ação. E nós precisamos, amém, transferir aquilo que o nosso Deus tem nos dado no coração, para que isso se manifeste através das nossas mãos. Amém, irmãos? Amém. Vamos juntos para a palavra? Abra, por favor, a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Eu estou com um problemão aqui, eu deixei meu óculos no hotel. E eu vou ter que, com as anotações que eu fiz na Bíblia, usar meu celular. Mas vai dar certo, amém? Para quem não me conhece, eu sou Paulo de Tarso, da cidade de São Paulo, ali do bairro do Ipiranga, onde a nossa nação nasceu. Sou casado com a Carla há 29 anos, amém? Tenho 3 filhos, uma de coração, é uma judia, mora em Israel, casada também com um judeu. Tenho 3 netinhos judeus, não é? Ela mora no norte de Israel, a 1 hora do Líbano, e graças a Deus essa guerra terminou. O meu genro, por 2 vezes durante essa guerra, desde 7 de outubro, ele é reservista, ele foi chamado, não é, para participar da guerra por 2 vezes. Então, um momento de muita angústia na nossa casa. A minha filha veio para o Brasil no primeiro momento em que ele foi chamado, ficou uns 2 meses conosco, depois voltou para Israel, ela trabalha lá em Haifa, não é? Mas muita angústia, não é? E agora, graças a Deus, houve um cessar-fogo em Israel, acreditamos que vai se fortalecer novamente, amém? Tenho uma filha de 19 anos e um filho de 15, a minha filha mais velha chama Bruna. O nome dela em hebraico é Emuná. Emuná quer dizer fé. A minha filha, com a minha esposa Carla, ela se chama Tikva. Tikva quer dizer esperança, amém? Então eu tenho em casa a fé, eu tenho a esperança, e o amor é o Boazito, o meu filho mais novo, é o Boaz, amém? Ele é um amorzinho, homem de caráter, de firmeza, homem de oração, amém? E eu creio que Deus vai usá-lo poderosamente para a glória dele. Então eu estou feliz, amém, de estar aqui com você. Abre a tua Bíblia em Gênesis 2, 13 e 14. Eu quero ler com você, por favor. Então vamos lá, Gênesis, falando dos rios, não é? Imagino que vocês várias vezes viram esse texto aí nesses últimos dias.
Eu vou ler um pouquinho para cima, não é? Eu vou ler desde o 10, se você puder me acompanhar. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. Eu queria que você repetisse esse nome, eu vou falar muito sobre esse nome aqui. Gion. Esse nome em hebraico, amém, é Gihon, ok? Então, aportuguesado Gion. Então, esse rio aqui vai ter uma importância para aquilo que eu quero compartilhar com você nessa noite. Então, esse rio Gion aqui, em hebraico Gihon, e é o que circuncida a terra de Cuxi. O nome do terceiro é o Tigre, o nome do quarto, que corre pelo oriente da Síria, é o Eufrates. Amém, amados? Então, se você pega um mapa ali, né, do Oriente Médio, da Ásia, você acha fácil o rio Tigre e o rio Eufrates. Ele está ali no que se chama de Mesopotâmia, não é? Onde nasceu a civilização, onde o Abraão viveu, ali em Ur dos Caldeus, onde tinha a Babilônia, a planície do Sinar, onde nasceu a agricultura no mundo. Então, tudo estava ali, não é? Entre o Tigre e o Eufrates, ok? Só que esse rio Pison e o Gion, ninguém sabe, não é, aonde estariam. Existe um historiador judeu chamado Flávio Josefo. Eu não vou entrar em história, mas só para você saber, ele identifica esses 2 rios como o rio Ganges, que está na Índia, e o rio Nilo, que está no Egito. Então, em outras palavras, qual é o tamanho da terra prometida? Deu para entender? Não é? O jardim do Éden, qual é o tamanho? Do Egito até o rio Ganges, lá na Índia com a China. Negócio gigante. Muito bem. O que é interessante, que eu queria ministrar ao teu coração, acredito que outras pessoas falaram sobre esses assuntos nesses dias, mas eu quero que você perceba que o Éden era um local onde Deus se relacionava conosco, com os seres humanos, com Adão e com a Eva. Então é como se fosse um encontro no Éden dos céus com a terra. O espiritual se encontrava com o natural. Até aqui tudo bem, irmãos? Então esse rio, ele passava pelo Éden, um rio só. Você pode repetir comigo? Um rio passava pelo Éden. E preste atenção, quando ele saía do Éden, ele se dividia em 4 braços. Deu para entender isso no texto, não? Um rio que ele passava pelo Éden, mas quando saía do Éden, se dividia nesses 4 braços. O Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Até aqui tudo bem? Abra comigo o texto que está em 1 Reis 1:33. Eu acho que é isso. 1 Reis 1:33. Vamos lá. 1 Reis 1:33. Disse-lhe o rei, esse rei é o rei Davi, tá? Tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei montar o meu filho Salomão na minha mula e levai-o aonde? A Gion. Onde você já viu esse nome na Bíblia? O rio do Éden. Olha que interessante. Vamos continuar um pouquinho mais. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali, nesse local, ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Amém, amados? Então, vamos voltar. O rei Davi chama o Zadok, o profeta, o sacerdote, não é? Chama o profeta Natã e diz assim: estou velho, está na hora de ungir um rei no meu lugar. Não vai ser o meu filho Adonias, vai ser o meu filho Salomão, não é? Shilomó em hebraico quer dizer paz, não é? Um rei de paz. Então era esse o propósito de Deus com o Salomão, não é? O Salomão era filho do Davi, com a Batseba, depois da morte daquele filho que nasceu com o adultério de Davi. Até aqui tudo bem, irmãos? Então o Salomão era o escolhido do rei Davi para reinar no seu lugar. Quando chegou a hora da unção,
o Davi falou assim: agora pega o meu filho e leva ele lá, aonde? Na fonte do Gihon. Você vai pegar o meu filho, montar na minha mula. Não sei se você sabe isso, a mula é um cruzamento de cavalo com jumento, que gera um animal bonito, muito forte, mas que não pode dar outras crias. Já ouviu falar sobre isso, né? Então, a mula do rei Davi devia ser muito bonita, bem tratada. Então, você vai pegar o meu filho Salomão, colocar na minha mula, não é? Símbolo de realeza, e vai levá-lo até esse lugar. Gente, eu conheço esse lugar. Eu já levei muitas pessoas nesse lugar. Eu tenho um vídeo, acho que está no meu YouTube, gravado com o profeta, que está sempre comigo, o profeta Jonas, e mais alguns líderes, o apóstolo Sandro de Uberlândia estava comigo e outras pessoas. Então, nós fomos lá na fonte do Gihon, e lá nesse lugar tem uma placa escrito assim: nesse local o rei Salomão foi ungido. E esse texto da Bíblia que eu acabei de ler está escrito nesse lugar. Esse lugar que eu estou falando aqui na Bíblia para vocês, no passado, ele era um lugar descoberto. Era um lugar que as pessoas chegavam, não é? Lá tinha uma gruta. Então você descia por essa gruta e chegava nessa fonte de água, chamada Gihon, ok? Ou Gion, como está em português. Por que isso é importante? O que tem a ver com a pregação que o Senhor colocou no meu coração para hoje? Foi exatamente em cima dessa gruta que o rei Davi mandou construir o seu tabernáculo. Quem já ouviu falar no tabernáculo de Davi? O que acontecia ali? Alguém lembra, não? Adoração, alguém falou adoração? Adoração, como é que era a adoração lá, irmão? 24 horas por dia. Por que o Davi mandou fazer adoração 24 horas por dia? E por que ele colocou a arca da aliança ali, em cima daquela gruta? Por que ele manda ungirem o rei Salomão neste lugar, rei no seu lugar? Deu para entender, amados? Alguma razão que eu quero te mostrar fez o rei Davi mandar o profeta e o sacerdote que andavam com ele e levarem o rei Salomão até esse local para ungir o Salomão rei no lugar de Davi. Olha que importante esse lugar. Esse lugar, gente, tem uma fonte, a única fonte de água que tem em Jerusalém. Jerusalém fica em cima de uma montanha. Jerusalém está 800 metros acima do nível do mar. Ok? Só para você saber, o Mar Morto é o lugar mais profundo da terra que não está coberto pelas águas do mar. O Mar Morto está cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Então, do Mar Morto, que nós vamos falar dele no final dessa ministração, amém? Do Mar Morto até Jerusalém, você tem que subir 1,2 km para cima. Ou seja, Jerusalém está bem no alto. E só tem uma fonte de água na cidade de Jerusalém. E essa fonte de água é essa que o Davi mandou levar ao Salomão, a fonte do Gihon. Até aqui tudo bem? Essa fonte, ela é tão antiga que ela é da época do Abraão. Quando Abraão chega lá, no que seria futuramente Jerusalém, quando ele entrega, por exemplo, os dízimos para o Melquisedeque, essa fonte já existia, já era conhecida. Essa fonte é a fonte que permitia que tivesse vida na cidade dos Jebuseus, que se transformou depois na cidade de Davi. A cidade deixa eu tentar explicar assim, como se fosse uma aula de geografia, vai. Imagina que vocês estão olhando, todo mundo está aqui no Monte das Oliveiras, amém? Dá um tchau para mim do Monte das Oliveiras. Legal. Jesus um dia vai pisar aí, esse monte vai abrir em dois, amém? Aleluia. Então vocês estão olhando para o Monte Moriá, que é Jerusalém, tudo bem, irmãos? Então o Monte Moriá tem uma parte que é bem alta. Na época de Abraão, na época de Davi, esse Monte Moriá, ele era pontudo, né? E bem no cume desse monte, do Monte Moriá, foi feito o templo por Salomão, ok? E do lado sul, que é esse lado direito aqui do templo, de frente para o Monte das Oliveiras, do lado sul, é uma pirambeira. Aqui fala pirambeira também, não? Pirambeira em São Paulo quer dizer um buraco bem fundo, uma descidona. Então, para você sair daqui do templo e chegar no tanque de Siloé, gente,
Mas se desce uma ladeira, você não tem ideia como é fundo para chegar lá embaixo. Amém? E essa descida em Jerusalém ficava a cidade dos Jebuseus. E em frente à cidade dos Jebuseus ficava essa gruta, onde tinha a fonte do Gihom. Só podia ter essa cidade nesse monte por causa da fonte. Sem água não tem vida, amém? Então os Jebuseus, que eram cananeus, viviam há milhares de anos aí, e foi um dos povos que o nosso Deus falou para o Moisés: Moisés, quando vocês entrarem na terra prometida, arranca todo mundo de lá, porque essa terra não é Canaã, essa terra é Israel. Canaã era o nome do filho maldito do Cã, neto do Noé, cujos descendentes povoaram a terra prometida. É que nem o Brasil. Não dizem que o Brasil é o país do carnaval? Do sexo livre? Sim ou não? Não dizem um monte de coisa errada do Brasil? Mas repete comigo: o Brasil não é isso não. O Brasil é um povo de gente trabalhadora, gente honesta, gente de Deus, gente com fome de Deus e que vai viver a glória do Senhor. Isso que é o Brasil, amém? E aquela terra não é Canaã, coisa nenhuma, aquela terra é Israel. E o nosso Deus mandou colocar todo mundo para fora. E um dos povos, todas as descrições na Bíblia que você procurar, quando Deus manda expulsar os povos, o último povo a ser expulso eram os Jebuseus, os que moravam aí, em Jerusalém, onde um dia Jesus reinará sobre todas as nações da terra. Amém, amados? Por que que o Davi mandou colocar a arca da aliança ali, em cima da fonte do Gihom? Por que que ele manda levar o Salomão lá para ungir? Eram os Jebuseus, os que moravam aí, em Jerusalém, onde um dia Jesus reinará sobre todas as nações da terra. Ele vê a crucificação. Amém, e o que ele descreve no Salmo 22, Jesus viveu. Nós vemos na descrição dos evangelhos que as coisas que Davi viu e descreveu, Jesus viveu. Dividiram as vestes dele, não é? Era como uma sorja de bois selvagens, cercaram Jesus ali, falando coisas terríveis contra ele. Dava para contar os ossos de Jesus de tanto que ele apanhou, mas nenhum osso dele foi quebrado, amém? Queridos, Jesus teve uma hora que ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E o Davi viu isso profeticamente, e ele escreve no Salmo 22. Jesus teve sede, e ele pede água, e dão vinagre para ele beber. Amém, amados? Preste atenção. Jesus na cruz, ele não estava com a Bíblia para ler o que ele tinha que fazer naquela hora, amém? Deixa eu ver que profecia está faltando para eu cumprir, para eu poder dizer está consumado. Não, Jesus não fez isso. É o contrário, irmãos. A profecia, os profetas viram o que ia acontecer com Jesus e eles escreveram. Deu para entender? Jesus não andava com o rolo da lei para saber o que ele podia fazer ou não podia. A vida dele é a palavra que se fez carne. A vida dele é a Torá. A vida de Jesus é aquilo que ele queria ensinar para nós. Mas o homem quis conhecer o bem e o mal. O homem quer um livro de regras. E o nosso Deus não quer dar um livro de regras para nós. Já viram na internet esses pastores famosos que o pessoal pergunta: pastor, pode tomar uma cervejinha de vez em quando? Pastor, e adulterar uma vez só a cada ano? Pode? Sabe essas pessoas que vão perguntando se pode ou não pode? Amados, não é um livro de regra que Deus quer dar para nós. Ele quer que a gente ande com Jesus e viva a vida que Deus tem para nós. É isso que ele queria no Éden para a gente. Ele chegou no Éden naquele dia que o homem tinha pecado. E Jesus entra lá no Éden e, ué, cadê o Adão? Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Não é verdade? Aí o Adão: oi? Estou aqui. O que você está fazendo com essas folhas aí? Sabe o que é? Não, me explica. É que eu vi que eu estava nu, senti vergonha. Adão, fala a verdade. Eu vi o que você fez. Eu sei o que você fez, porque eu vi, eu te amo, amém? Mas eu quero ouvir da sua boca o que foi que você fez. Sabe o que é, Deus? A mulher que o Senhor me deu
Quer dizer que a culpa é minha, Adão? Vocês estão aqui, irmãos? Repete, a culpa não era da mulher que Deus deu para ele. Nem de Deus, nem da mulher. A culpa era do Adão. Amém, Adão? Deus não tem um livro de regras para nós. Ele tem uma vida para a gente andar com Jesus e aprender como vive para Deus, andando com Ele. Amém, amados? O rei Davi, ele era um profeta e ele via coisas espirituais. E preste atenção agora, aí chegamos no Gihon. O que o Davi viu no céu, ele reproduziu nessa terra, gente. Ele tentou imitar o que ele via no céu, para que a terra pudesse expressar os céus. Sabe o que é um ato profético? Tem um apóstolo argentino muito importante chamado... Estou com o rosto dele nos meus olhos, não estou lembrando o nome. O Edgardo Silvoso. Uma vez ele fez uma explicação sobre ato profético. Alguém aqui já brincou de pegar um espelhinho, de mirar no sol e jogar na cara das pessoas? Quem já fez isso? Levanta a mão. Levanta a mão, que eu sei que tem mais gente que fez. Já pediu perdão para Deus? Não? Eu também já fiz. É feio fazer isso. Mas isso explica um ato profético, amém? Como que explica? Você nesse mundo natural que é de Deus, você olha alguma coisa do reino dos céus e manifesta nessa terra. E aí acontece nessa terra o que a Bíblia chama de confusão no arraial do inimigo. Isso daí é do reino de Deus. Como é que está manifestando nessa terra? Deu para entender, amados? Foi o que o rei Davi fez. Como que é a adoração no céu? Amados, o profeta Ezequiel e o profeta Isaías, eles contam que, em João ele também fala, que ininterruptamente os anjos estão dizendo: santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. O nosso Deus é adorado ininterruptamente. No céu não tem 24 horas, amém? O céu é eternidade. E na eternidade o nosso Deus é adorado. E esse rio que a gente está falando e que a gente está experimentando aqui esse tempo, e esse rio, irmãos, que ele com muito mais intensidade vai fluir a partir desse tempo, porque você vai entender que você amém? Comporta para que esse rio possa sair e se manifestar com toda a intensidade que Deus quer. Amém, amados? O rei Davi, ele descreve coisas que ele viu no céu. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2, diz assim: que debaixo do trono de Deus e do Cordeiro sai o rio da água da vida. E o rei Davi, preste atenção, rei Davi não, preste atenção no que o João descreve do rio da vida. O apóstolo João, ele descreve assim: que debaixo do trono de Deus e do Cordeiro sai o rio da água da vida. Sim ou não? Ele diz assim: e ele viu a árvore da vida, preste atenção, de um e de outro lado do rio da vida. Pergunta: como que uma árvore pode estar de um lado e ao mesmo tempo do outro lado do rio da vida? É que a árvore da vida é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. A representação da árvore da vida é Ele. Amém, amados? Eu quero que você perceba que Ele quer transformar a gente, para que nós possamos ser expressões dEle nessa terra. A árvore da vida lá em Apocalipse 22, 1 e 2 diz que as suas folhas traziam cura para os povos. E a árvore da vida, preste atenção, dava fruto de mês em mês. Amém? Olha lá. A árvore da vida que produz 12 frutos de mês em mês, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Você vai ver no final que o propósito de Deus conosco é que cada um de nós se transforme numa expressão de Jesus Cristo nessa geração, nessa terra. E para a gente viver isso, a gente tem que passar pelo rio da vida. Amém? Vamos voltar para o Davi e para o Salomão. Por que o Davi fez lá? Por que o Davi mandou fazer uma tenda, um tabernáculo, e colocar em cima da fonte do Gihon?
Porque aquela fonte, ela corre lá há pelo menos 5.000 anos. Desde que Abraão passou por lá, essa fonte corre. Aqui ninguém ainda foi comigo para Israel. Repete isso comigo, eu vou para Israel com ele. Quando a gente for para Israel, nós vamos nesse lugar, amém? E quando a gente entra lá, na fonte do Gihon, a água bate por aqui, ó. É água viva. Você entra, a água está jorrando há 5.000 anos. 5.000 anos num lugar desértico que jorra água. Você sabe a diferença de cisterna, de poço e de fonte? Sim ou não? Cisterna, você cava um buraco, passa cal na parede e põe água lá para ela não perder, amém? Um poço você cava onde tem um lençol freático e a água vai brotar. Mas fonte, ela fica jogando água. Fonte de água viva, é isso que está escrito, se não me engano, em Ezequiel, em Zacarias, quando o nosso Deus diz que quando Jesus reinar lá em Jerusalém, vai sair uma fonte de Maim Haim, águas vivas, uma fonte que vai correr metade para o Mar Morto e metade para o Mar Mediterrâneo. Está escrito, está profetizado isso em Zacarias, amém, irmãos? O Davi manda colocar o tabernáculo dele em cima dessa fonte, que há 5.000 anos flui água, e ele manda colocar a Arca da Aliança, que ele traz lá da casa de Abinadab, parou na casa lá do Obed-Edom, sim ou não? Mas a arca é trazida então e é colocada do lado do palácio do rei Davi. Amados, imagina que o palácio do rei Davi está aqui, a fonte do Gihon está ali, ó. Amém, amados? Era muito pertinho. O que o rei Davi queria? Que a base do seu governo fosse o poder de Deus na vida dele. Jesus reina sobre mim e eu exerço a autoridade que ele tem através da minha vida. Amém, amados? Essa era a ideia de Davi. E o que Davi fez? Ele pegou e colocou turnos de adoração ininterrupto. Ele colocou turnos de sacerdotes para que 24 horas por dia a adoração ficasse sendo manifesta ali. O que Davi fez? Ele viu que o rio de Deus sai debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. E ele foi num lugar que há 5.000 anos jorra água, uma fonte de água viva ali, no que seria a cidade do grande rei. E em cima daquela fonte ele coloca a arca, o local que a Bíblia diz que era o trono de Deus nessa terra. Era o local onde Deus se encontrava com os seres humanos. E nesse local da presença de Deus, adoração ininterrupta, assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus. O que eu vi nos céus, eu vou manifestar nessa terra. O apóstolo Francisco falou no início dessa noite. Amém? A palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que Deus nos está revelando, a gente precisa manifestar nesse tempo, nesses dias. Está na hora da gente fazer a igreja que Cristo sonhou. Amém? Teve gente muito melhor que a gente no passado, mas eles passaram. Agora somos nós. E nós vamos trabalhar para a glória de Jesus. E nós vamos ler o que a Bíblia diz, nós vamos ver o que o Espírito Santo nos mostra e nós vamos viver para a glória de Jesus. Amém, amados? Glória a Jesus. Esse rio da vida que sai debaixo do trono de Deus e do Cordeiro, amados, passa por toda a história da humanidade. Estava lá no Éden, era um rio, amém? E o rio se divide em 4. Todo mundo sabe que eu sou meio desastrado. Mas mesmo assim me amam, amém? O rio que sai debaixo do trono de Deus e do Cordeiro, depois que passa pelo Éden, se divide em 4. Preste atenção, por favor. Jesus, quando respondeu ao Pai aquilo que o profeta Isaías declara, o Pai pergunta: quem enviarei por nós? A palavra enviar ali em Isaías 6 é a palavra para apóstolo em hebraico, é a palavra shaliach. E aí Jesus responde: Rineine, eis-me aqui, shalachni, envia-me a mim. Em outras palavras, Pai, o Senhor precisa enviar alguém, eu vou ser o seu apóstolo. Repete comigo: só existe e só existirá um único apóstolo do Pai. Mais nenhum, gente, só Jesus Cristo, amém?
Ele é o apóstolo do Pai. Glória ao nome de Jesus. Ele veio, mas ele nunca foi chamado de apóstolo nesse mundo, nunca. Mas ele veio. Mas por que ele veio? Repete comigo, um rio se divide em 4. Porque ele veio, a mulher samaritana chamou ele do quê? De profeta. Amém? Amém, amados? No livro de João, capítulo 10, como é que Jesus se apresenta? Como o bom que dá a vida pelas suas ovelhas. Certamente todos nós somos bem pastoreados, amém? Mas nenhum dos nossos pastores, se morresse no nosso lugar, geraria fruto para nós. Sabe por quê? Porque como nós, todos os seres humanos têm pecados e precisam da misericórdia de Deus, amém, irmãos? Mas Jesus é o único que deu a vida por nós e que nos garantiu a salvação eterna. Ele é o profeta para a mulher samaritana, ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, amém? Ele era o mestre para todo mundo, sim ou não? Todo mundo chamava Jesus de Rabi, de Rabone, de meu mestre, de nosso mestre. Ele era mestre. Ele nunca foi chamado de apóstolo, mas mestre todo mundo chamava ele. De pastor ele mesmo se apresentou como pastor. De profeta, a mulher samaritana reconheceu que ele era profeta, amém, amados? Você lê Mateus 24, 25, você vê um discurso profético de Jesus, amém? E Jesus, a gente pode dizer que ele era um evangelista, ele era o evangelho. As boas novas, todas que existem, estavam nele. Ele é a salvação, as boas novas, o evangelho é Cristo. Repete comigo, um rio se divide em 4. Deu para entender? Na eternidade, um rio. Passou pelo Éden, se dividiu em 4. Amém? O que diz o Salmo 1 sobre esse rio? Que quem não anda na roda dos escarnecedores, quem não para, não se detém, não gasta o tempo com quem não presta, é como a árvore plantada junto a ribeiros d'água, que dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas são cura para os povos. O que o salmista está dizendo? Que tem um tipo de pessoa que prefere a Deus. E esse tipo de pessoa é como aquelas pessoas que vivem se alimentando direto da fonte da vida, que é... Quando eu dou aula, eu digo para os meus alunos antes de dar aula, se vocês, em todas as perguntas que eu fizer, responderem Jesus, vocês vão passar de ano. Vocês vão acertar 99,99% das perguntas que eu faço, amém? Serve de dica para essa prova, amém? Amém? Jesus é o nosso tudo, não é verdade? Quem é apaixonado por Jesus aqui? Levanta a mão. Ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor, ele é a nossa vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amém, amados? Jesus Cristo, queridos, ele é a fonte da vida. Quem bebe dele, amados, se transforma. Quem bebe de Cristo parece uma árvore. Que árvore? A da vida. Em Apocalipse 22 diz que a árvore da vida dá fruto de mês em mês, e as suas folhas são de curas para as nações. Quem bebe da fonte que é Cristo, amém? É como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, que dá o seu fruto de mês em mês, e a sua folha traz cura para os povos. Não é lindo isso? Mas a Bíblia diz lá no profeta Ezequiel que vai acontecer algo sobrenatural, amém? Tem outro lugar de Jerusalém que eu amo. Agora eu que vou estar no Monte das Oliveiras, amém? Vocês estão tudo aí no Monte Moriá olhando para mim, sim, irmãos? Gente, aqui no Monte das Oliveiras, quando você olha para o templo onde vocês estão aí, o profeta Ezequiel vê que de tanto pecado, estou dizendo que vocês estão em pecado, amém? Só estou explicando. De tanto pecado que tinha no templo lá, dos sacerdotes que invocavam ídolos, lá na casa de Deus, o profeta Ezequiel vê a glória de Deus saindo pela porta norte, vindo para frente do templo e atravessando o vale, não é, de Josafá, estando no Monte das Oliveiras, e depois a glória de Deus vai embora. Gente, foi esse o caminho que Jesus fez na última vez que ele pisou naquele templo. Quantos aqui lembram daquele dia que Jesus chamou todos os discípulos para mostrar que ele tinha achado alguém
amém, um adorador segundo o coração de Deus. Lembra que ele fala para a mulher samaritana que ele procura os verdadeiros adoradores que vão adorar a Deus em espírito e em verdade? Lembra que ele fala isso? Ele achou uma mulher que a Bíblia nem diz o nome. O que essa mulher fez? Lá perto da festa da Páscoa, naquela festa da Páscoa que Jesus ia morrer por nós, todo mundo estava entregando os seus dízimos, gente rica de toda a nação de Israel, gente de outras nações vindo para Jerusalém para aquela grande festa, entregar os seus dízimos, e entra uma mulher lá, viúva, tadinha, sem filhos, ela só tem 2 moedinhas. A Bíblia diz o valor das moedas, era tipo 15 centavos, 20 centavos, não valia nada. Você concorda comigo que podia não valer nada, mas era dela? Você concorda comigo que podia não valer nada, mas não importa como foi que ela conseguiu? Será que ela conseguiu de esmola? Não interessa. Será que ela conseguiu trabalhando? Não interessa, era dela. Aquilo que é seu, você faz o que você quiser com isso, amém? E ela tinha 2 moedas. Você concorda comigo? Alguém aqui já sentiu no coração, não é, no meio de um culto, o apóstolo Francisco pregando, Deus está falando comigo que hoje eu vou entregar 50% de tudo que eu possuo, eu vou entregar no altar. Alguém já recebeu essa palavra de Deus? Não? Pode ser hoje à noite, se prepara. Você concorda que dar 50% para Deus de tudo que você tem é bastante para você, sim ou não? Para você, metade de tudo que você tem pode ser pouco, mas é muito para você? É muito para qualquer pessoa, sim ou não? Pensa nessa mulher, ela tinha 2 moedas. Ela podia ter entregue uma? Seria até mais dramático, né? Eu entreguei uma moedinha para Jesus, para Deus, e eu fiquei com a última, porque eu confio nele. Não seria uma descrição bonita? Mas ela não fez isso. Ela pegou tudo que ela tinha e ela entregou no gasofilácio e disse assim: quer saber de uma coisa? Se Deus quiser, eu como. Se Deus quiser, eu não como. Se Deus quiser, eu vivo. Se Deus quiser, eu não vivo. Porque Deus é tudo para mim. Quantos aqui sabem que Jesus é Deus? E quantos sabem que Jesus nunca passou no tempo para pegar um vale? Para custear o ministério dele, amém? Ou quem que é o tesoureiro esse ano aí? Qual que é o sacerdote tesoureiro? Faz um vale aí, que eu preciso fazer uma viagem aí para o norte de Israel, eu preciso de uma grana aí. Não, Jesus nunca passou para pegar dinheiro. Mas Jesus é Deus, amém? E quando nós entregamos os nossos dízimos e ofertas, nós não entregamos isso para Deus? Estou te perguntando. Você entrega para o pastor ou você entrega para Deus? De coração. Hein? Para Deus, não é? Queridos, Jesus que é Deus. Aquela irmã colocou o gasofilácio aqui aquela hora, né? Jesus que é Deus estava olhando para o gasofilácio. Deixa eu ver. Como é que os caras vão me adorar hoje aqui? Agora no Pix, ele está vendo, hein? Não precisa nem mandar comprovante, ele viu. Vocês estão comigo, irmão? Jesus vê a maneira que a gente se apresenta a Ele, porque Ele conhece o coração. E Jesus, quando viu aquela entrega, Ele chamou todos os seus discípulos. Eu imagino essa cena, Jesus fazendo assim, ó. Vem todo mundo. Pedro, chama aí, o Tiago, chama aí. Ô Simeão, vem cá, Simeão, estou querendo te mostrar uma coisa. Vem, ô Judas, vem cá. Na hora que todo mundo chegou, falei: que foi, mestre? Gente, vocês não viram o que eu acabei de ver. Mestre, o que foi? Gente, sabe, tá aquela senhora ali. Qual? Aquela ali, tá vendo aquela senhorinha ali? O que foi, Jesus? Gente, vocês não sabem o que ela fez. Eu achei uma adoradora que adora o Pai em espírito e em verdade. Não está escrito isso na Bíblia, mas entenda o que Jesus falou. Ela deu tudo o que ela tinha. Tudo que ela tinha, aos olhos de todos nós, era tão pouco. Mas o nosso Jesus conhece o coração, amém, amados? Pode procurar nos 4 evangelhos o que eu vou te dizer. Os evangelhos citam essa cena, mas nenhum dos discípulos de Jesus faz sequer um comentário. Jesus chama todo mundo para mostrar algo tão importante e ninguém considera importante o que Jesus fala. Ato contínuo. Depois dessa cena, Jesus sai daquela casa feita por mãos humanas para nunca mais pisar. E na hora que ele está saindo, os discípulos de Jesus falam:
Oh mestre, você viu essas colunas, esses capitéis? Olha que coisa bonita. Não acredito. Eu não acredito. O que Jesus mostrou que era importante, ninguém deu importância. E o que para Jesus não tem a menor importância, para eles era alguma coisa importante. Jesus fez assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. E ele dá as costas e nunca mais pisa lá. Os discípulos ficam desesperados, porque a coisa mais sólida na vida deles era aquela casa. Desde pequenininhos, todos eles, com as suas famílias, anualmente, subiam para Jerusalém 3 vezes por ano. Amados, o que o profeta Ezequiel vê é o que literalmente aconteceu. Jesus sai de lá e vai para o Monte das Oliveiras, igualzinho à profecia de Ezequiel. E foi do Monte das Oliveiras que Jesus voltou para o céu. E quando Jerusalém vir de novo Jesus, vai ser quando, segundo a profecia de Zacarias, ele pisar no Monte das Oliveiras. E o monte vai se abrir em 2. Deu para entender, amados? O profeta Ezequiel, ele descreve o rio que vai sair de Jerusalém e vai correr para o sul e vai descer para a região do Mar Morto. Eu não falei para você que o Mar Morto está 400 metros abaixo do nível do mar? E Jerusalém está 800 metros acima? Vai ter uma queda de 1,2 km de água. Faz um teste nessa noite se você quiser. Pega um copo e pega 2 colheres de sopa de sal e joga dentro do copo. E tenta beber para você ver se você consegue. Fica uma salmoura, não é verdade? Pensa um pouquinho quanta água você precisa diluir essa solução que você fez com água e sal para você conseguir beber. Faz essa experiência. O Mar Morto é a água mais salgada do mundo. Nem bactéria vive no Mar Morto. Pois a Bíblia diz, apóstolo, que a água que vai sair de Jerusalém e vai descer até o Mar Morto, vai ser tanta água que vai sarar as águas do Mar Morto. E o Mar Morto vai dar muito peixe. Quando o profeta Ezequiel está tendo essa visão, olha que lindo que acontece. Um anjo vai na frente do Ezequiel e diz assim, ele pega um cordão de medir, e na nossa medida dá uns 500 metros. O anjo anda uns 500 metros nesse rio que sai de Jerusalém, e ele vai descendo, porque eu estou te explicando que de Jerusalém para o Mar Morto é uma descidona, meus irmãos. Ele anda uns 500 metros e a água ainda está dando no pé dele, nos artelhos que nós dançamos aqui, cantamos. Amém? Artelhos são os dedos do pé, amém? Então ele andou uns 500 metros e a água estava dando nos pés. Repete comigo, um rio que se divide em 4. Mas presta atenção agora, porque esses 4 rios vão se juntar de novo. Em Cristo eles se juntam de novo. Sabe para quê? Para produzir a maior transformação que esse mundo vai ver. De um pecador em alguém que vai parecer com a glória de Deus. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Amados, quando o profeta anda 500 metros naquela água, e a água dá pelos pés, nós temos que lembrar daquele texto que diz, quão formosos são os pés daqueles que sobre os montes anunciam o Senhor reina. As águas nos pés falam do ministério evangelístico, amém? Quantos aqui são evangelistas? Quantos aqui? Amém? Os dons estão em vocês? Tem acontecido, irmão, milagres, curas, amém? Os dons do ministério evangelístico têm que fluir de novo. Assim como existem profetas, apóstolos, não é? E esses ministérios são ministérios que não se bastam em si. Nós temos que ensinar a igreja a ser apostólica, a igreja depender do Espírito Santo e ser profética. Da mesma forma, os evangelistas, nós não podemos depender de um ou de outro. Sabe por quê? Porque se Deus precisar do evangelista na África, como que a igreja fica? Os evangelistas precisam ensinar a igreja a ser evangelística.
Os evangelistas têm que orar conosco. E a gente tem que ver os milagres acontecerem. Para ele dizer assim, você também pode fazer, porque é em nome de Jesus que a gente ora. Amém? Amados, cadê os mestres? Bem, vamos voltar para o rio. As águas nos artelhos falam do ministério evangelístico, amém? As águas nos joelhos falam do ministério pastoral. Vocês que moram perto da praia, aqui é mais fácil você entender isso. Você está andando lá na beira do mar, sim ou não? A água está no pé, está uma beleza. Mas de vez em quando que você caminha e a água dá no joelho, você tem que tirar assim, né? E se você não tomar cuidado, daqui a pouquinho você cai. Não é mais difícil andar com água no joelho? Pois a água no joelho fala do ministério pastoral, porque fala da nossa estabilidade. São os pastores, é o ministério pastoral que nos ajuda a ser livres de uma vida sem Deus, e de quebrar o poder dos demônios que influenciavam a nossa vida, de nos dar uma nova perspectiva de viver, de curar a nossa alma, para que a gente viva na perspectiva do céu. Como ministério pastoral é necessário. Amém, amados? Durante o tempo todo mundo queria ser apóstolo, e muitos que não eram, nunca foram, usaram o título. Nós precisamos de pastor com cheiro de ovelha. Nós precisamos de pastor que manifeste Cristo nessa geração, amém, amados? Onde estão os pastores aqui? Onde estão os pastores? Eu te abençoo, pastores, como nós precisamos dos pastores. Amados, a água nos lombos, amém? Eu não sei se você teve mãe. Eu tenho mãe. Eu tenho minha mãe está com 85 anos. Eu aprendi a nadar, apóstolo, em Sergipe, em Aracaju. Meus pais estavam viajando, nós fomos num hotelzinho em Aracaju, e gordinho ama água. Quantos sabem disso? Que todo gordinho ama água. Então eu estava lá no hotel, na água lá, na piscina do hotel, e eu dava uma abraçadinha para lá, uma abraçadinha para cá, e o meu pai na janela do quarto. Aí eu falo assim, pai, foi. Só acho que eu consigo chegar do outro lado ali. Sabe o que meu pai falou, gente? Vai que você consegue, filho. Se era minha mãe, eu não nadava até hoje. Eu tinha pedido minha mãe porque ela ia pular da janela, ia fazer um escândalo. Não, meu bebê. Mas pai, amém? Pai fala, vai que você consegue, varão. E gente, você já viu sapo nadar, não? Eu parecia um sapo. Mas quando eu bati a mão na bordinha do outro lado, era a maior, como é que eu posso explicar? É a maior dificuldade que eu já tive na vida. Devia ter talvez 1,90 m de profundidade. Muito profundo. E quando eu bati a mão na bordinha, não sei se vocês sabem disso, quem conheceu o Tarzan aqui? Quem lembra dos filmes do Tarzan? O primeiro Tarzan que teve no mundo chamava John Weissmuller. Ele era um alemão. E ele era um campeão olímpico pela Alemanha. E os primeiros filmes, que eram em preto e branco do Tarzan, ele nadava lá nos rios com crocodilo de verdade. Ele nadava tão rápido que os crocodilos ficavam para trás. Gente, nesse dia que eu pus a mão na bordinha, acho que eu nadei mais que o John Weissmuller. Na palavra do meu pai. Meu pai falou, eu consigo, amém? Aleluia. 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 Amém, amados? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas, queridos, quando a água chega na cintura, ou você sabe nadar ou não sabe, amém? Água na cintura fala do ministério do ensino. Você precisa ser fundamentado na palavra. Senão você continua brincando e você pode morrer afogado. Deu para entender, amados? Água nos pés, ministério evangelístico. Água nos joelhos, ministério pastoral, equilíbrio. Água nos lombos, amém? Nos lombos, fala, agora chegou a hora de você aprender a nadar mesmo, filhão. Então é assim, assado. Deu para entender, irmãos? Ministério do ensino. E depois, queridos, quando não dá mais pé, é o ministério profético. Agora é você com Deus, amém? Agora, cheio do Espírito Santo, você vai orar e Deus vai se revelar a você. Amém, amados? Os profetas não servem para ficar entregando profecia para nós. Deus não é menino de recados. Deus não deu o Espírito Santo para todo mundo para usar meia dúzia. Todos podeis profetizar, sim ou não? Amém, amados? Nós precisamos ter experiências com Deus.
Nós todos precisamos ir para o profundo com Deus. O ministério profético nos incentiva a ouvir a voz do Espírito Santo, a buscarmos a Deus com mais intensidade. E quando a gente sai desse rio, gente, qual que é a descrição do profeta? De um lado e de outro lado desse rio, o que ele viu? Quem lembra? Ele via árvores dos dois lados, que davam fruto de mês a mês e cujas folhas traziam cura para os povos. O que o profeta Ezequiel viu? Que quando esse rio se juntar de novo, quando os ministérios do Cordeiro entenderem que não adianta ter uma igreja dirigida por um evangelista, outra por um pastor, é aquela igreja que dá até cárie de tanto amor que você sente lá, sim ou não? E os evangelistas, a igreja dirigida por evangelista é entope de gente, mas as pessoas não ficam. Pior, a igreja dirigida por profeta. É toda semana, vem, põe a cara no pó, se arrependa dos seus pecados e não sai disso, amém? Precisa disso, mas não pode ficar só nisso, amém? Aleluia. Amados, uma igreja, o que mais faltou? De ensino, é aquela. Abram agora em Gênesis. Gênesis, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Bereshit. Em hebraico, Bereshit. Be quer dizer no. E Reshit quer dizer princípio. Então, Bereshit, no princípio. 3 meses disso ninguém aguenta. Precisa de mestre, precisa de profeta, precisa de evangelista, precisa de apóstolo, mas precisa tudo junto. E Deus nunca vai dar tudo para uma pessoa só, nem para uma congregação só. Nós precisamos andar juntos. É o reino de Deus no qual nós fazemos parte. Amém, amados? Quando os rios se juntam, há uma transformação no mundo. As pessoas começam a ser identificadas como pessoas que parecem a Cristo. Jesus é a árvore da vida. Amém, amados? E quando o profeta sai das águas, ele vê de um lado e de outro lado, ele vê pessoas como a árvore da vida. Aqueles, segundo o Salmo 1, que são plantados junto a ribeiros d'água, vão parecer com a árvore da vida. Repete comigo: o Senhor está fazendo uma grande transformação, primeiro no nosso entendimento, para se manifestar nas nossas cidades. Eu encerro com isso. Conversava agora há pouquinho com o apóstolo. Deixa eu tomar aqui, antes que eu derrube de vez. Muito obrigado. Há muitos anos atrás, 2003, a gente estava vivendo um grande rompimento na nossa nação, um momento de avivamento, sem dúvida, que começou lá no final do século XX e entrou no século XXI, que era a restauração dos ministérios, não é? Então, no século XX todo, o ministério de ensino, o ministério evangelístico, os grandes televangelistas, não é? Pregaram o evangelho no mundo inteiro, grandes cruzadas, conferências. Aí, lá depois, por causa da Rua Azusa, né? Grande fluir do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre o Nordeste, amém, amados? Porque o nosso Deus queria que o evangelho fosse tocar a nação inteira. Se nascesse no sul do Brasil, ia estar com eles até agora, viu? Mas veio para o povo nordestino, que em todo lugar do mundo que você for, tem os irmãos nordestinos, amém? O meu avô, ele servia a marinha brasileira em Recife. E aí ele era de João Pessoa, se apaixonou pela minha avó, e ele desertou. Meu avô era desertor da marinha. Ele passou a mão na minha avó, pegou um navio e foi bater em Santos, em São Paulo. Amém? Mas nas pontes do Capiberibe, ele descrevia que ele, passando pelas pontes, um dia ele viu uns menininhos, tudo de calça curta, sem camisa e descalço, e de mão dada. E aqueles menininhos estavam chorando e falando uma língua que ele não entendia. E isso foi começo do século XX. Logo depois que aconteceu o avivamento lá em Belém do Pará. Já tinha chegado em Recife, gente. Eles eram chamados de Nova Seita. E aí, irmãos, o meu avô parou naquela roda. Ele entregou a vida dele para Jesus Cristo. A minha avó em Recife, uma vida destruída que a minha avó tinha, ela sentiu uma dor, talvez uma apendicite, alguma coisa. Ela estava morrendo. E uma vizinha dela, que era da Nova Seita, falou assim: Irene, que era o nome da minha avó,
Se você entregasse a tua vida para Jesus, da nova seita, ele tinha um poder para te curar. E a minha avó falou um palavrão, xingou ela e mandou ela embora. Mas a dor foi aumentando tanto que a minha avó disse assim: se esse Jesus Cristo da nova seita for verdadeiro, ele me curar, eu vou servir ele enquanto eu viver. E a minha avó dormiu e acordou curada. Enquanto a minha avózinha viveu, ela serviu a Jesus Cristo. Pois eles foram para São Paulo. Meu avô abriu tantas igrejas no interior de São Paulo, porque embora chamado pastor, ele era um apóstolo naqueles dias. Amém, amados? Em 2003, numa conferência profética que aconteceu no ginásio do Ibirapuera em São Paulo, um amado pastor, um apóstolo lá da Lagoinha, chamado Ronaldo Farias. Ele era secretário do apóstolo Márcio Valadão e era o organizador dos eventos que a gente fazia na época pelo Conselho Apostólico Brasileiro. Ele estava pregando e eu tive uma visão enquanto ele pregava. Como que em espírito, Deus me puxou e eu fui para os céus e eu vi o Brasil dos céus. Então eu estava tão alto que eu conseguia ver o Brasil inteiro. E sobre o mapa do Brasil tinha um tanto assim de água. Eu estava olhando tão de cima, mas todo o mapa brasileiro estava completamente coberto por águas. Eu preciso te falar uma coisa histórica, que eu encerro com isso. Tenha só mais um segundinho de paciência, amém? Quem já ouviu falar em Pero Vaz de Caminha? Esse homem, ele estava na esquadra do Dom Pedro, do Pedro Álvares Cabral, quando eles vieram descobrir o Brasil. Entre aspas, tomar posse, porque todo mundo já sabia que o Brasil existia. Eles estavam indo para a Índia, mas eles pararam aqui justamente para tomar posse da terra. Até aqui tudo bem? E esse Pero Vaz de Caminha, ele era o escriba daquela grande evento lá. Eram 13 naus, 13 navios grandes. E aí, o Pero Vaz de Caminha escreveu tudo o que foi feito aqui. E ele escreve um trecho que eu considero um trecho profético. Entenda que em 1500 não tinha ainda a reforma protestante. Só tinha uma igreja, com um monte de defeito, mas é a igreja de Cristo, amém? E o Pero Vaz de Caminha escreve assim: Alteza, pelas muitas águas que essa terra tem, quem aqui mora em Alagoas? Quem já ouviu falar que Alagoas é um lugar de muitas águas? Alteza, pelas muitas águas que tem nessa terra, toda semente que vossa Alteza em nessa terra lançar, vai frutificar. Mas a principal semente que vossa majestade deve lançar nessa terra deve ser o evangelho do reino para salvar essa gente. Está escrito na carta do Pero Vaz de Caminha. É um documento histórico e para mim profético, porque ele profetizava que pelas muitas águas, amém, amados, a semente do evangelho prosperaria nesse lugar. E eu creio que através desse lugar, em todas as nações da terra. Quando o apóstolo Ronaldo pregava lá em 2003, eu tive essa visão do Brasil cheio d'água. Eu estava explicando para eles, eu não sei o nome, eu dou para isso esse nome de cunha. Eu via no litoral brasileiro, como se fosse uma bica, eu não sei o nome, como que eu chamo isso? Uma concha, é como umas biqueiras assim, em que a água que estava no Brasil corria para o mar. Então no litoral brasileiro eu via várias dessas conchas, é uma coisa assim, que fazia com que a água escorresse para o mar. Aonde a água que estava no Brasil entrava no mar, a água do mar ficava doce. As águas do mar eram curadas. Amados, o mar fala das nações. Eu creio que aquilo que Deus está para fazer no Brasil vai tocar as nações de verdade. Embora a gente não fale inglês, embora a gente fale português, e poucas pessoas no mundo falam português, queridos, Deus fez a gente de uma forma especial. Nos Estados Unidos foram os mesmos povos que vieram para cá, mas lá eles se mantiveram em guetos. Então tem o gueto dos chineses, o gueto dos italianos, o gueto dos afrodescendentes, o grego, vários grupos. Aqui a gente veio e casou. Na minha casa tem pessoas de todos os povos e raças e tribos e línguas e nações. E que se não bastasse eu casei com a japonesa.
E meus filhos, a coisa mais linda do mundo, porque é uma mistureba. Amém? Sabe esses povos? Não, eu sou um povo puro, eu sou um povo vira-lata, mas extremamente amado pelo meu Deus, que me fez do jeito que Ele quis. E fez a gente um povo simpático. Aonde você vai no mundo, você diz que você é brasileiro, e você põe a camisa do Ronaldinho, pronto, você é amado. É um dom que Deus deu para nós. Deus deu para nós um dom de ser simpático, de ser alegre. Esses meninos dançando. Primeiro eu quero dizer, parabéns. Eu vou abrir o meu coração aqui. Posso abrir meu coração? Eu fui curado hoje aqui. Porque eu não suportava mais ministério de dança com homem dançando afeminado. Eu precisava ver o ministério de dança com homem dançando que nem homem. Eu louvo a Deus por isso. 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 Amém, amados? Queridos, eu olho para o meu filho e ele é tão lindo. Ele é tão hominho, gente. Ele age que nem homem. É a coisa mais linda. A minha filha é uma boneca, uma princesa. De pequenininha ela já cuidava da beleza dela. É menina. Amém, amado? É inteligente até as tampas, mas é bonita também. Feminina. O que Deus faz é lindo, maravilhoso. E Deus fez a gente assim. Por isso você vai olhar no espelho hoje à noite e vai dizer: Senhor, obrigado pelo tipo físico que eu tenho. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Obrigado pela cidade onde eu nasci. Obrigado pelo idioma que eu falo. Obrigado, Deus. Amados, quando você amar e se agradar do que Deus fez, da escolha que Ele teve para você, você vai viver o sobrenatural do Senhor. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo. Ele fez a gente para a glória dEle. Amém, amados? E eu creio em nome de Jesus que vocês fazem parte, por causa da história ministerial que há nessa casa. Vocês fazem parte do chamado de Deus para tocar todas as nações da terra com o testemunho de Cristo, com o evangelho do reino de Deus. E então virá o fim. Está na hora, encerro com isso, falava com o profeta Rafael. Nós precisamos, de tudo que Deus tem nos falado, fazer alguma coisa com isso. Chega de palavra profética que ninguém entende nada. Tá bom, e o que é para fazer com isso? O que é para fazer com isso? Nós precisamos adorar e adorar e adorar. Amém? Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos pessoas que têm o dom do ministério evangelístico. Amém, amados? Tanto fazendo quanto treinando outros para fazer. Nós temos que lançar a mão no arado e não olhar para trás, porque Deus vai dar colheita. Deus nunca teve problema com colheita. O problema são os trabalhadores. E os amiguinhos de Deus, os intercessores, vão buscar Deus como nunca. E vão ser os ouvidos atentos ao Senhor para ouvir a vontade de Deus. Amém, amados? Você quer ser profeta? Você quer fluir no profético? Se meta na adoração, se meta na intercessão. São desses ministérios que flui o profético. Não é o inverso. Amém, amados? Seja amigo de Deus, ouça o Senhor, gaste tempo com Deus, Ele vai te dizer os segredos do coração dEle. E aí você vai contar para pessoas mais maduras, e vocês todos como igreja, quando essa palavra chegar no apóstolo, nos apóstolos dessa casa, eles disserem: nós vamos fazer isso, aí vai todo mundo. Amém? Deus falou, a palavra foi julgada, tem paz entre os ministros, agora nós vamos para cima. E nós vamos tomar São Miguel dos Campos para Jesus Cristo. E nós vamos chacoalhar, amém? Alagoas vai ser um estado que vai ser um exemplo de avivamento para essa nação. Não apenas avivamento de dons espirituais e manifestações, não! De gente transformada, salva, remida pelo sangue de Jesus, de trabalhador, de político, de empresário, de gente de comércio, de professores. Gente, vamos tomar o Brasil para Jesus Cristo. E com esse testemunho vamos para as nações. Amém? Se coloque em pé, se você puder, por favor, meu amado. Meu Deus, Deus da minha vida e da minha salvação, eu te dou graças, Pai, muitas graças, pela alegria de estar aqui com os meus irmãos e amigos, Pai.
Senhor, o meu povo, os meus amigos, os meus irmãos, gente com quem eu vou viver na eternidade contigo. Eu quero te dar graça por poder inspirá-los, por poder, Pai, trazer luz a verdades que já estavam dentro deles. Nada do que eu falei hoje aqui foi novidade para nenhum. Tudo já estava dentro deles, mas os pontos estão se juntando, Pai. É assim que o Senhor usa os ministérios. O ministério não é do Paulo, não é do Rafael, do Francisco, da Sil. O ministério é de Cristo. E o Senhor nos usa do jeito que o Senhor quer, para a glória do teu nome. Deus, Senhor, toca pessoas aqui nessa noite, nessa madrugada, em nome de Jesus, dá sonhos proféticos, Pai, que na noite de amanhã haja, Senhor, um batismo de amor, um derramar do Teu Espírito Santo, que as chuvas do Teu Espírito venham e nos inundem, Pai, da Tua presença. Eu quero abençoar cada irmão, cada irmã que se esforçou para estar aqui nessa noite e te pedir que, em nome de Jesus, a recompensa para cada um seja o Senhor mesmo, Pai. Eu os abençoo com todo o meu amor e gratidão por esse tempo juntos aqui na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Amém? Agora é só a festa. Só resta amanhã para o tema, mas as águas vão continuar correndo. Amém? Aqui a gente só volta na próxima sexta. E hoje é 8. E a intercessão volta quarta-feira. Pronto, quarta-feira a intercessão volta. E culto só volta sexta-feira. Aqui, certo? Mas a gente vai deixar essa decoração ainda por alguns dias, para ver como é que Deus vai conduzir a gente. E vamos encerrar cantando essa canção. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal, a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer.
você ouve o barulho da chuva. E a gente estava falando sobre o acúmulo de águas agora, né, apóstolo? Eu gostaria que a gente fizesse isso. Eu literalmente estou ouvindo a chuva acumulando dentro de um reservatório. E eu creio que nesses dias esse reservatório vai quebrar, ele vai romper, para as águas serem liberadas sobre Maceió. Então eu gostaria de conduzir vocês. Eu gostaria que você pegasse uma das suas mãos, fizesse assim com uma delas, e que a outra só vai pegar um dedinho assim. E você vai começar a bater, leve fortemente nela. Comece a bater com um dedo. Esses são os primeiros pingos de água que estão caindo. Eu só lembro disso num lugar. Em um lugar eu lembro a gente fazendo esse movimento. Está me vindo a memória agora. E choveu naquela noite. Agora você vai fazer com 2 dedos. Comece a fazer. A chuva está aumentando. Com 3 dedos. A chuva está aumentando. Com 4 dedos. Com 4 dedos. Com 5 dedos. Ouça o barulho da chuva. Esse é o barulho da chuva que vai começar sobre essa cidade. Nós queremos dizer que sobre essa cidade, sobre os reservatórios desses dias, o acúmulo de água se aumentará para o rompimento e para romper sobre as nações. As águas serão liberadas e nós seremos aqueles que provocaremos o acúmulo de água nessa cidade. O acúmulo de água nessa cidade. Por suas chuvas. As suas chuvas romperão. As suas chuvas romperão. Liberamos isso. Liberamos como decretos. Liberamos como palavra profética que haverá um acúmulo de água sobre esses dias e um rompimento profundo. Assim liberamos. Amém. Alguém tem algo a falar? Se Deus te deu alguma coisa, algum entendimento, visão, os intercessores, profetas. Alguém tem alguma? Não me fale no WhatsApp não, que eu nem tenho nem como administrar isso hoje. Fala agora. Alguém tem? Vem-se embora. Não? Então vamos concluir. Muito obrigado, Senhor, pelo templo Siloé, por você ter nos conduzido esse ano, suprido todas as nossas necessidades. E agora somos gratos ao Senhor. E amanhã, Senhor, com a tua permissão, nós vamos receber todos os templos aqui em São Miguel. E com certeza nessa unidade, gerando essa chuva, essa água, todos seremos beneficiados com a tua presença. Guarda os carros, os transportes, nos livra de enfermidade, guarda nossas crianças, nossas casas, a nossa cidade, a educação da nossa cidade, pois vamos estar usando as dependências da escola. Guarda, Senhor, o gestor da cidade e seus secretários. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus
E a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Eu gostaria, se possível, de levar a ferragem ainda hoje. Mas o rapaz que eu tinha me programado para chamar faleceu, seu Cícero, que era o rapaz que fazia todos os nossos transportes de coisas. Que essa festa não vai ter muita coisa, porque as cadeiras já vão vir todas lá da Ambev. Então é só a ferragem e os tecidos. E eu queria ver, se possível, agora à noite, a ferragem já está na quadra, porque tem pessoas que precisam montar de manhã para ir trabalhar, para depois vir só retocar. Então aí, tio Beto, as tribos